Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Salascast. Vamos viajar no tempo com os principais fatos e curiosidades da liberdade do Brasil. A independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política e o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir esse caminho. A independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política e o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir este caminho. As lutas pela independência do Brasil foram marcadas por revoltas locais, motins e guerras separatistas. E a Batalha do Genipapo é considerada um dos conflitos mais sangrentos na história da independência brasileira. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, foi onde Dom Pedro I ergueu sua espada e gritou a grande frase que entrou para a história: independência ou morte. Assim, consolidando o Brasil como um país independente e livre de Portugal. A independência do Brasil foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. Além disso, o Brasil experimentou em seus centros um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, com medidas de destaque no âmbito econômico. Essas e outras medidas que foram tomadas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país com parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa, tornando-se de fato parte integrante do Reino de Portugal. Isso foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil para a parte do Reino Unido. Isso, na prática, significou que o Brasil deixava de ser uma colônia e transformava-se em parte do Reino Português, que agora passava a ser chamado de Reino Unido de Portugal. Brasil e Algarves, essa medida era importante para o Brasil e medida tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse pelo caminho da fragmentação relacionada como havia acontecido em relação entre Estados Unidos e Inglaterra. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas ainda assim demonstrações e frustrações aconteceram por meio da Revolução Pernambucana, de 1817. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em grandes aumentos de impostos, interferindo diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi reprimida violentamente 3 anos depois dessa repressão. O rei Dom João teve de lidar com insatisfações em Portugal que se manifestaram em Revolução Liberal do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida do processo da independência do Brasil. Havia uma forte insatisfação em Portugal por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil, sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com a vinda de Dom João.
A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia inspirada em ideias liberais. Outra invenção importante dos portugueses foi a exigência de restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande insatisfação no Brasil, uma vez que demonstra a intenção dos portugueses em permanecer com os atos coloniais em relação ao Brasil. O rei português, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar para Portugal em 26 de abril de 1821. Na viagem de Dom João, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João, Pedro de Alcântara tornou-se regente do Brasil. O rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822 foi decretado o Cúmplice, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil. Com o aval, foi determinado a convocação de eleição para a formação de Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui, conforme determinava o Cúmplice, e além disso esboçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país com a convocação de um Constituto. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconhecível e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro I para Portugal deveria ser emitido. Além disso, anunciavam-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e ditas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro I eram acusados de traição. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e em 2 de setembro organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximos do rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo problemas intestinais, que não se soube a sua origem. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem da independência com um grito às margens no rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os historiadores não têm evidências que comprovem o grito do Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com a Guerra de Independência e nos meses seguintes, acontecimentos importantes aconteceram. Com a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, e sua coroação, que aconteceu no dia 1 de dezembro. Na ocasião, Dom Pedro II estava sofrendo de problemas intestinais que não sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga. Conforme registrado na história oficial, atualmente os historiadores não têm evidências que comprovem o grito do Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com a Guerra de Independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram,
como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil no dia 12 de outubro e sua coroação, que aconteceu no 1º de dezembro. Diferentemente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões no Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo da independência. Eram movimentos não adesistas, isto é, movimentos que eclodiram nas províncias, que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. Os 4 grandes centros da resistência contra a independência do Brasil aconteceram nas seguintes províncias: Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, atual Uruguai. Aconteceram campanhas militares nessas localidades e os combates contra as forças que não aderiram à independência estenderam-se até 1824.